ação. Eu queria falar para os irmãos que o tema de hoje é um tema abençoado. Gente, nós vamos falar hoje do arrebatamento da igreja e o nosso professor, ele tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Então, você que está aí do outro lado, eu te convido a começar a compartilhar aí esse link, compartilha no Facebook, no Instagram, com uma pessoa que precisa ouvir a voz de Deus. O tema de hoje é sobre arrebatamento e eu te convido a estar com a gente. Já vai compartilhando, mandando para o pessoal aí para poder estar acompanhando o nosso programa, tá bom? Professor Rodrigo, como que você está, meu irmão? Só na paz? Pai do Senhor Jesus, Washington, paz do Senhor. Glória a Deus. Professor, o senhor é pastor, professor? Qual que é o currículo do pastor da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Guançã. Eu sou professor da Teologia SETES, também sou coordenador dos professores na Faculdade SETES de Teologia. Minha formação é bacharel, em Teologia pela FAETESP, pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento e também bacharel em Administração de Empresas. E eu dou aula desde 2016. Glória a Deus, rapaz, o currículo do homem é forte, hein, professor? Esse currículo aí Rapaz, será que tem bagagem, irmãos? Irmãos, e eu conversei com o professor Rodrigo para ele estar aqui com a gente nessa tarde, A gente, ultimamente, temos falado um pouco sobre o arrebatamento da igreja, e os irmãos sabem que existe, outras linhas sobre o arrebatamento da igreja, o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o milenista, enfim. E já deixando aqui os irmãos cientes que nós somos não é isso, professor? Nós somos pré-tribulacionista, tá bom? Exatamente. Então, tudo que os irmãos vão ouvir aqui hoje, concernente ao arrebatamento da igreja, está na linha de raciocínio que nós acreditamos, amém? Porque a nossa linha é a linha pentecostal e nós acreditamos que a igreja de Deus, ela será arrebatada antes da grande tribulação, amém? Então hoje nós vamos falar esse assunto maravilhoso. Eu estou esperando aí mais irmãos entrar, já estou vendo aqui o pessoal entrar. Quero já mandar um abraço aqui para todos os irmãos que estão entrando aí online. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Diaconisa Fabiana. Eu quero mandar um abraço também para nossa irmã Ângela, nosso irmão Elias. Um forte abraço, que Deus abençoe nossos irmãos que está sempre aí com a gente toda quarta-feira. Já está com a gente aí também o nosso irmão Hermeson. Que Deus abençoe, irmão Hermeson. Está aí também o nosso irmão evangelista, o nosso irmão Divaldo. Deus abençoe, irmão Divaldo. Meus irmãos, é isso aí. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão online aí, gente. O assunto hoje é top, amém? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Fica com a gente aí, porque o nosso professor, ele tem um assunto maravilhoso para ser passado, tá bom? E se de repente alguém, no decorrer do programa, tiver alguma pergunta, vocês podem mandar para mim aqui, que eu vou estar conectado aqui. Eu já aproveito que o professor está aqui do lado, e o professor já vai responder a pergunta que os irmãos forem fazer. Mas procura fazer, irmãos, uma pergunta dentro do tema que nós estamos falando hoje, que é arrebatamento, para a gente não sair do tema, tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos, fica online aí mesmo, compartilha, gente, vamos compartilhar, aperta aí o compartilhar aí, compartilha no Facebook, para que mais pessoas possam ter aí acesso a esse programa, porque, gente, o assunto é maravilhoso. Não é sempre que a gente pode ter uma pessoa como o professor Rodrigo aqui para estar com a gente, porque a vida dele é super corrido, mas hoje é feriado, 7 de setembro,
é o feriado da independência, não é isso, professor? Exatamente. Feriado da independência. Então, aproveitamos essa brecha aí do professor e trouxemos ele aqui para fazer o programa com a gente, tá bom? Então, fique com a gente aí, que a bênção é grande, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Kelly também, que acabou de entrar. Deus abençoe. Professor, vamos começar por onde? Bom, quando a gente fala de escatologia e a gente fundamenta um tema no arrebatamento, a gente pode começar falando sobre a grande dúvida de pessoas que querem aprender escatologia. Quando a gente dá aula de escatologia, a gente percebe que há muitas dúvidas e todas elas partem exatamente para o mesmo segmento. Por exemplo, uma das dúvidas é: quando será o arrebatamento? Óbvio que na palavra de Deus diz que Jesus não sabe, ele mesmo declarou à igreja que ele não sabe nem o dia e nem a hora. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo definir dias e horários. Existiu um certo homem, pastor Washington, chamado Miller. Ele datou a data de Jesus, a volta de Jesus, com base em Daniel capítulo 7. E ali ele estipulou uma data para a volta de Jesus. Nesse momento em que ele estipulou, pessoas começaram a segui-lo, ele começou a ensinar essas pessoas. Só que quando chegou nesta determinada data, Jesus não voltou. Aí ele veio novamente e disse assim: olha, eu calculei errado. Jesus iria voltar no dia 23 de março de 87, se não me engano, 1887. Quando chegou essa data, Jesus não voltou. E foi uma grande frustração para esse grupo. E Miller, ele acabou saindo deste grupo, Ele voltou para a igreja presbiteriana. E esse grupo, que era chamado de millerista, eles deram continuidade. E nessa continuidade que eles deram acerca do tema escatológico, eles consideravam uma igreja adventista, porque a palavra advento, ela é a volta de Cristo. E dentre esse grupo millerista havia uma profetisa chamada Ellen White, onde o marido dela também congregava nesta igreja. E Ellen White, ela teve certa vez uma visão, onde ela disse que ela foi arrebatada ao céu, e ela viu da parte de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, e ali dizia que o 4º mandamento brilhava mais. O 4º mandamento, todos sabemos que é o sábado. E tudo que Ellen White falava, esse grupo, eles acatavam como uma verdadeira profetisa. E eles estipularam guardar o sábado, até porque é um tema que a gente não entra agora, só contando um pouquinho da história da escatologia. E eles estipularam, o sábado como um dia sagrado, e o advento da volta de Cristo se tornou o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi uma igreja que foi fundada, onde eles tentaram estipular a volta de Cristo. Aonde nós vemos a volta de Cristo? Então, quando nós começamos com a escatologia, a gente entende o seguinte, que para que a gente venha definir o pré-tribulacionismo, nós temos que entender uma linha de cronograma, ou seja, dentro da teologia, essa linha de cronograma, ela é chamada de dispensacionalismo. O dispensacionalismo, segundo J.D. White, ele disse que é a interpretação literal das Escrituras acerca do tempo do fim. E essa interpretação literal das Escrituras acerca do tempo do fim, ela mostra uma cadeia de acontecimentos, ou seja, o período antes do dilúvio, período diluviano, período patriarcal, o período da lei, o período da graça e depois o período da grande tribulação, aonde nós cremos que antes da grande tribulação, Jesus vai vir arrebatar a igreja com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aonde Paulo diz, que nós seremos arrebatados, onde ele utiliza a palavra grega harpazo, que significa rápido, tirado de repente, Então, o arrebatamento é uma coisa que é certa. E através da nossa linha de interpretação, que é uma interpretação literal das Sagradas Escrituras, a gente só consegue encaixar o arrebatamento
antes do período da grande tribulação, aonde a igreja ela vai participar com Cristo da alegria de Cristo no céu, enquanto a terra estiver passando pela grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Gente, isso é muito interessante que o professor está falando, porque assim, existem as linhas de raciocínio, né, professor? Sim. E nesse caso assim, temos hoje as 3 linhas mais conhecidas, é o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista o amilenista. E a milenista. Isso. E existem umas outras também ou não? Ou essas as mais conhecidas, né? Sim, existe o amilenista, existe o preterista, existe o mid-tribulacionista, né? E dentre essas daí, o mid-tribulacionista e o preterista eu prefiro não enfatizar, até porque eles não têm uma base bíblica sólida para consolidar o argumento deles. Mas quando a gente olha para o chamado amilenismo, eles todos têm uma linha pós-tribulacionista. Essa linha pós-tribulacionista do amilenismo, eles têm uma base sólida em Mateus capítulo 24. E ali eles têm uma interpretação muito sólida dentro do contexto do pós-tribulacionismo. Porém, é tudo figurativo. Tanto figurativo que a gente não consegue, dentro do pós-tribulacionismo, encaixar os 3 tribunais que são descritos na Bíblia. Por exemplo, o tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O tribunal das nações, que está em Joel capítulo 3. E o tribunal do grande trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20. Então, pelo fato da gente não conseguir encaixar a separação desses 3 tribunais no pós-tribulacionismo, eles costumam interpretar como um tribunal só e que não é um período literal. Então, por isso que o amilenismo, a palavra a do grego, significa não, a negativa do milênio. Então, essa corrente amilenista, eles são majoritariamente pós-tribulacionistas, né? Agora, já os preteristas, como não tem uma base sólida dentro do estudo escatológico, prefiro a gente deixar eles para lá, né? A gente fala em sala de aula. Quem quiser saber, vem para a aula na segunda-feira, que aí a gente esclarece. Glória a Deus, é verdade, irmãos. E aproveitando aí a oportunidade, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas da noite, nós estamos lá com o núcleo de teologia, aqui na Igreja Visão do Altar, né, que fica localizada aqui na estrada do Campo Limpo, 1634, Jardim do Vale, aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Você que é aqui da região está convidado a estar com a gente. O professor Rodrigo, que está aqui hoje com a gente, ele é o nosso professor oficial lá e está uma benção. Amém? Amém? Professor, então vamos lá. O grande dilema hoje da gente se entender o arrebatamento da igreja está focado ali, né? Antes da grande tribulação e depois da grande tribulação. Esse período de 7 anos da grande tribulação, que é as 70 semanas lá de Daniel, esse período, todos concordam com esse período, né? Todas as linhas de raciocínio concordam que esse período de 7 anos é verdadeiro e realmente esse número está certo. Exatamente. Porém, dentro do amilenismo, eles preferem não literalizar esse período dos 7 anos da grande tribulação. Então, a grande tribulação ela está consolidada mesmo na nossa interpretação, na interpretação dispensacionalista, onde a gente vê claramente, né, que quando o anjo revelou a Daniel, lá em Daniel 9, ele disse, né, 62 semanas mais 7 semanas, e depois viria a última semana que completaria a 70ª, e ele fala, nas 62 semanas ocorrerá o seguinte: do dia em que foi feito o edito de Atarxerxes, para que começasse a reconstruir o templo, no tempo de Esdras e no tempo de Neemias, ia começar a contar as 70 semanas de Daniel. E ali ele fala assim, do dia que começasse a construir o templo, até o dia em que fosse a morte do Messias, passaria 62 semanas. Se a gente pegar essas 62 semanas que ele está falando, né, e fazer vezes 7, dá certinho, exatamente
o período entre o início da construção do templo até a morte de Jesus na cruz. Ou seja, Deus é perfeito na sua palavra, Deus é perfeito nas suas profecias. E aí a gente sabe que quando o anjo, né, estou aqui até em Daniel capítulo 9 aberto aqui também, né, e no versículo 27 ele fala que o anticristo ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Ou seja, vai ocorrer muitas situações aqui durante o período da grande tribulação. Então, esta semana da grande tribulação, nós entendemos que ela é os 7 anos exatamente por causa desse versículo 26 de Daniel, e também com algumas passagens específicas que a gente pode ver lá em Apocalipse também, onde trata também da última semana que nós chamamos o período da grande tribulação. Jesus, em Mateus 24, ele diz que é um período de muita aflição, é um período de muita dor que vai acontecer nesse período. E esse período ele já vem alertando a igreja, porque nós temos, né, a certeza de que a igreja não vai participar. Existe um teólogo muito renomado aqui no Brasil chamado Walter Brunelli, e ele diz o seguinte: eu não consigo conceber a ideia de que o noivo permita que a sua noiva passe por período de aflição. Com certeza o noivo vai poupar sua noiva sabendo que haverá um período de aflição. E nós temos essa ideia da mesma forma, ou seja, entendendo que a igreja, sendo noiva de Cristo, e entendendo que o período da grande tribulação é um tratado de Deus para com Israel, então nós acreditamos sim que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. Professor, e é interessante assim, que tem alguns sinais, né, que Jesus deixou lá em Mateus capítulo 24, pelo que eu tenho observado ali, professor, praticamente todos os sinais que Jesus ele descreveu ali em Mateus capítulo 24, praticamente olhando ali, todos os sinais que Jesus falou acerca da sua vinda, né? E também alguns sinais do fim do mundo, ele falou: hoje existe ainda assim algum sinal, ou existe algum impedimento para que Jesus viesse arrebatar a igreja hoje, nesse exato momento? Existe ainda assim alguma coisa a se cumprir, ou tudo aquilo que Jesus falou referente aos sinais já se cumpriram? A igreja pode ser arrebatada hoje ou não? Muito boa pergunta, pastor Washington. Essa pergunta eu tenho certeza que a maioria das pessoas fazem, né? Quando a gente estuda a escatologia, essa pergunta ela é a que mais feita, né? Falta algum sinal, gente? O que vocês acham, né? Mateus 24, olha só que coisa interessante. Jesus ele diz o seguinte, que nos últimos dias haveria guerra, fome, pestes, e nós estamos vendo tudo isso hoje, né? Nós vemos guerra, a gente vê fome, a gente vê a Covid, não somente teve a Covid, mas por ao longo das épocas teve a gripe espanhola, teve o surto de febre amarela, ou seja, nós vemos a pandemia, não é de hoje, mas porém, essa pandemia ela alastrou de uma forma alarmante, né? Algumas ficaram só presas na Europa, outras ficaram somente ali pelo Oriente Médio, mas esta aí, ela foi realmente a nível mundial, né? Foi algo que aconteceu a nível mundial, e Jesus já havia previsto isso, né? Ou seja, nos últimos dias haveria tudo isso. Porém, nós costumamos ligar a televisão, ligar o rádio, aí as pessoas começam a ver a lua ficar vermelha lá em Israel, começam a ver sinais na China e começam a dizer: Jesus está voltando por causa desses sinais. Mas não são por causa desses sinais que Jesus está voltando. Quando Jesus ele fala de guerras, fomes, sinais no céu, lá em Mateus 24 e Lucas capítulo 21 também, ele fala o seguinte: tudo isso que vocês vão ver não é o fim ainda. Jesus fala, não é o fim ainda. Aí depois no versículo 12, ele fala assim: nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E depois ele fala, aí virá o fim. Porém, ele fala assim, o evangelho, em Lucas 21 também, ele fala, o evangelho precisa ser pregado em todo o planeta. Então, Jesus, ele nos comissionou com a ordem de pregar o evangelho, e dentro dessa ordem que Jesus nos comissionou, nós entendemos também que o evangelho precisa ser pregado em todo o planeta.
Agora, acerca da volta de Cristo, uma coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos sempre estar preparados. A maior preocupação do crente não deve ser em sinais miraculosos que aparecem no céu. A maior preocupação do crente é acordar todos os dias preparado para o arrebatamento. Acordar todos os dias preparado para viver o Evangelho, viver aquilo que a palavra ensina, para que quando chegar este grande dia, né, nós vamos estar sendo arrebatados. E a igreja, pastor Washington, é algo tão importante para Deus, é algo tão magnífico, que Paulo fala, né, quem tiver com Bíblia e acompanhando a gente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se o pastor Washington quiser acompanhar aí também, já vou abrir para a gente fazer essa leitura junto. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo... pulei aqui só um minutinho, pastor. Segundo Tessalonicenses. É que eu quero fazer a leitura com todos acompanhando, só um minutinho. O versículo 7 diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Paulo, quando escreveu a igreja de Tessalônica, Paulo disse o seguinte, que o mistério da injustiça, ou seja, a injustiça no mundo, a injustiça social, a injustiça humana, ela opera no mundo, mas há um que resiste, tem um que resiste na terra, até que do meio seja tirado. Paulo estava confortando a igreja de Tessalônica, por quê? Eles receberam uma carta de Paulo falsa, dizendo que Jesus voltou e eles ficaram. Então eles entraram em um grande alvoroço. E Paulo, sabendo disso, ele escreveu essa segunda carta para confortar eles. Falar, pessoal, Jesus não voltou ainda, existem os sinais ainda para a volta de Cristo. E ali no capítulo 2 ele traça um perfil de como vai ser o anticristo. Ele fala assim, olha, ainda vai se manifestar o homem da iniquidade, né? Ele não chamava de anticristo, ele chamava de homem da iniquidade. E o apóstolo João também chamava ele de anticristo, porém dizia muitos anticristos, porque todo aquele que se opõe aos ensinamentos de Cristo, ele é um anticristo. E então Paulo, quando ele fala essa passagem, a gente pode interpretar ela de duas maneiras, né? Uma maneira é, quem que resiste à iniquidade até ser tirado? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está agindo na terra e ele resiste à iniquidade até que do meio ele seja tirado. Porém, quando a igreja for arrebatada, uma grande pergunta que muitas pessoas fazem, pastor Washington, né? É se durante o período da grande tribulação vai haver salvação. E a gente vê lá em Apocalipse capítulo 7 que estavam as almas daqueles que foram mortos durante o período da grande tribulação embaixo do trono de Deus. Ou seja, Apocalipse deixa claro que vai ter pessoas que vão ser salvas no período da grande tribulação. Então a gente pode entender que o Espírito Santo, na qualidade de Deus e sendo onipresente, ou seja, presente em todos os lugares, a gente pode até descartar essa interpretação. E a interpretação mais plausível pode ser a igreja, né? Porque a partir do momento que a igreja é tirada, não há mais orações. Certa vez eu vi alguns pregadores, até me dá liberdade de dizer isso, pastor Washington, dizerem assim, o crente Elias e o crente Eliseu. Né? Se a gente for fazer uma hermenêutica, né? Uma mensagem de escatologia, do tempo do fim, comparando Elias e Eliseu, dizendo Elias é o crente que sobe e Eliseu é o crente que fica, a gente vai estar cometendo uma heresia, pastor Washington. Por quê? Porque os dois eram crentes. Elias e Eliseu, os dois eram crentes. E quem vai ser arrebatado é só a igreja. Quem ficar aqui não é a igreja. Mas eu era da igreja. Então você era da igreja. Mas eu já fui à igreja. Você já foi à igreja. Então, todos aqueles que ficarem no período do grande arrebatamento pessoas que não vigiaram, pessoas que se desviaram,
pessoas que não buscaram Jesus de todo o coração, são pessoas que ficaram e não entraram na qualidade de igreja. Então, quem é a igreja subiu. E não existe esse conceito de a igreja que sobe, a igreja que desce. A igreja é uma só, é a única que vai subir. E uma coisa interessante sobre isso daí, professor, é que não existe um número da quantidade que vai subir e que vai descer, né? Porque geralmente as pessoas vê algumas ilustrações da Bíblia, igual exemplo, assim, a gente pega lá Mateus 25, quando fala das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 loucos. Então, ali, em relação de ter 5 prudentes, 5 loucos, aquilo não quer dizer que 50% sobe, 50% desce. Ou quando diz, um foi tirado, né? Se tinha 2 lá no campo, um foi, o outro ficou. Esses números não existem. Exatamente. Se a igreja num todo ela estiver preparada, 100%, ela vai 100%. Se tiver 80%, vai 80%. Se tiver também 30%, vai 30%. Então, esse número não existe, né? Esses números assim de 50%, porque eu já vi pessoas falar sobre isso. Falar, você vê que a Bíblia fala, era 5 virgens, 5 loucas, um foi tirado, o outro deixado. Esse tipo de número também não existe, né? Muito bom a gente esclarecer. Quem gosta de aprender escatologia, é muito bom mesmo, pastor Washington. Porque, vamos lá, existe uma interpretação nesse conceito de um será levado, outro será deixado, lá em Mateus 24, né? Não significa que é um casal e do casal um dos dois vai e o outro fica, né? Jesus estava dizendo o seguinte, é muito fácil essa interpretação. Jesus está dizendo o seguinte: no momento em que vier o arrebatamento, no momento em que vier aquele grande dia, um vai estar vigiando e o outro não. Ou seja, pessoas vão estar vigiando e outras pessoas também não vão estar vigiando. Então ele está dizendo que para cada local que há um crente, vai ter uma pessoa que está vigiando e vai ter uma pessoa que não está vigiando. Se tiver no momento 10 pessoas vigiando ali, esperando a volta de Cristo, vai as 10 pessoas subir. Porém, em algum local, uma pessoa não vai estar vigiando. Isso nós chamamos dentro da teologia de ubiquidade. O que é ubiquidade? É um conceito da ação de Deus, né? Dentro da ação da onipotência de Deus, onde Deus age em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a nossa mente limitada, ela só fica naquele grupo de pessoas, ou seja, aquele grupo de pessoas aqui, mas Deus ele olha num todo. Então, quando Deus ele olha num todo, ele está dizendo o seguinte: alguns vão vigiar e outros não vão vigiar, né? Então, isso é claro. E muito bom falar do pastor Washington da parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens não são 10 esposas, tá, igreja? As 10 virgens são 10 virgens literalmente. O cara não tá casando com 10 mulheres lá, né? Casar com uma é fácil, agora casar com 10 mulheres ao mesmo tempo, ele não tava fazendo isso lá não, tá? As virgens, no contexto da tradição judaica, elas eram acompanhantes da noiva, né? Então, havia o cortejo da noiva e elas eram as responsáveis, olha só a responsabilidade das virgens, de iluminar o caminho. Então, por isso que elas precisavam de lâmpadas, porque eram elas que iluminavam o caminho. Naquele tempo não tinha eletropaulo, né? Não tinha poste, não tinha luz, ou seja, precisava de alguém para iluminar o caminho. E elas eram essas responsáveis, escolhidas a dedo pela noiva, amigas íntimas da noiva, escolhidas a dedos para essa responsabilidade de iluminar o caminho. E ali Jesus deixou claro que no dia da sua vinda, que ninguém vai esperar, uns vão estar vigiando e outros não vão estar vigiando, mas nós não temos por certo a quantidade dessas pessoas que vão estar e que não vão estar. Glória a Deus, é muito interessante. Professor, e uma coisa muito interessante que o professor até comentou comigo, porque assim, a grande tribulação, ela vai dar início depois do arrebatamento da igreja, é isso, né? Exatamente. Então, quando a igreja for arrebatada, começa o período da grande tribulação, que é o período dos 7 anos. E as pessoas falam muito do caos que vai acontecer aqui na Terra depois do arrebatamento da igreja. Então, esse período dos 7 anos é realmente aquilo que são 2 períodos de 3 anos e meio, né? Que dizem que os primeiros 3 anos e meio são 3 anos e meio de falsa paz. Uhum. Aí no meio, quando termina os 3 anos e meio, aí é quando o anticristo, no caso eles
se revelam ali, e aí quando começa a estreitar mesmo ali aquela perseguição que é mais severa. No caso ali, então, na verdade, tanto o anticristo como o falso profeta, no caso eles reinam junto, é isso, professor? Eles reinam junto? Exatamente. Eles reinam junto, aí no caso ali. Então, quando começa o período da grande tribulação, dos 7 anos, já começa a reinar junto? No caso, o anticristo e o falso profeta. E uma coisa que eu queria perguntar para o professor, realmente o anticristo, no caso, ele será um líder religioso e o falso profeta será... Não, o anticristo será um líder político e o falso profeta será um líder religioso? Exatamente, pastor Washington. O que acontece? Aqui onde nós lemos 2 Tessalonicenses, né, eu recomendo os irmãos a lerem, é um perfil do anticristo. Paulo fala que ele não vai aparecer, ou seja, ele não vai começar o seu reinado de fato antes do período do arrebatamento da igreja. A igreja vai estar em oração segurando esse tempo, e quando Jesus levar a igreja, né, vai começar o tempo da grande tribulação. As aflições que a gente vive hoje, o tempo difícil que a gente vive hoje, não vai chegar nem aos pés, não chega nem a unha do dedão do pé do que vai ser o período da grande tribulação. Vai ser um período muito difícil, vai ser um período de escassez, vai ser um período de fome, vai ser um período de guerra, vai ser um período de antipatia, vai ser um período muito ruim. Porém, nesse período, quem vai ser o alvo de Deus e o alvo do Satanás? O povo de Israel. Por que eu digo o alvo de Deus e o alvo de Satanás? Porque Israel vai ser um tratado de Deus, né, para com o povo de Israel. E óbvio que Satanás, o povo de Israel sendo o povo de Deus, ele vai, depois dos períodos dos 3 anos e meio, perseguir eles. O que vai acontecer, gente? Daniel capítulo 9 diz que o anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel. E o anticristo, como o pastor Washington bem colocou, ele vai ter um poder no âmbito político. E vai haver também o falso profeta, que ele vai exercer um poder no âmbito religioso. A gente vê aonde isso daí? Lá em Apocalipse capítulo 13. O anticristo, ele é aquela besta dos 10 chifres que ergue do mar. E o falso profeta é aquela besta de 2 chifres que se assemelha a um cordeiro. Eu costumo interpretar que é o bestão e o bestinha, né? O bestão com 10 chifres, e o bestinha é o que parece um cordeiro. Então, se eu não me engano, acho que a partir do versículo 7 do capítulo 13, começa, acho que é o 10 ou 7, começa a falar do falso profeta. Então, o falso profeta é distinto do anticristo. E ele vai ser usado por Satanás, óbvio. Satanás vai formar uma aliança satânica, assim como existe a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai firmar uma aliança satânica com esses dois aí. Então, vai ser ele, Satanás, o anticristo, né, que vai imitar Jesus, e o falso profeta que vai imitar o Espírito Santo. Então, os 3 eles vão agir conjuntamente. Então, o anticristo ele vai ser um líder mundial. Hoje nós já estamos se falando muito de nova ordem mundial, nós estamos falando muito de única moeda, nós estamos falando muito dessas coisas, né? Então, nós já estamos vendo que já está muito perto do mundo se unificar e o anticristo ele exercer o seu poder, o seu domínio sobre o mundo. O falso profeta ele vai ser usado também, ele vai ser usado em cura, ele vai orar e vai cair fogo do céu, vai ser muitos milagres também, ele vai ser usado, e as pessoas vão se deixar levar pelos milagres que o falso profeta ele está exercendo. E aí ele vai fazer uma aliança com Israel, e nos 3 anos e meio ele vai se sentar no templo de Israel, lá em Jerusalém, e ele vai ser reverenciado pelo povo de Israel. Israel vai receber ele como Messias, né? Ele vai ser aceito, ele vai ser recebido naquele tempo como um Messias do povo judeu. Eles vão olhar para ele e vão falar assim: não, esse aqui é o nosso Messias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar a confiança do povo de Israel, ele vai ganhar a confiança de todo mundo ali. Outra coisa, pastor Washington, que é muito interessante, é que se fala que vai haver um templo, o templo lá de Ezequiel, a partir do capítulo 43, ele não existe ainda, né? E fala-se de templo, e Israel já
comprou, ele já tem lá o candelabro, né? Ele já tem os artefatos que vai ser utilizado para o terceiro templo. Então eles já estão com o planejamento do terceiro templo. O que impede Israel de construir o terceiro templo? Eles querem construir o templo no Monte Moriá, aonde Salomão construiu, é que Davi escolheu o Monte Moriá, né? Mas Salomão que construiu. Então, o Monte Moriá hoje é onde fica a mesquita de Maomé. Quando os irmãos olham as fotos de Jerusalém, vê aquela bola dourada, aquela parte dourada ali, que não é igreja, é a mesquita de Maomé ali. Ali é muçulmano, aquela mesquita ali. E ali exatamente no Monte Moriá. E imagina que para que Israel construísse alguma coisa ali no Monte Moriá, eles iam ter que lidar com o maior inimigo deles, que era o povo palestino. E acontece que o povo palestino são árabes, então eles estão em guerra lá com os árabes. Porém, surgiu uma notícia aí, na época que o Trump ele era presidente, o genro do Trump, ele conseguiu fazer uma grande proeza, uma aliança de paz entre Israel e os palestinos. E essa aliança de paz que ele fez, muito provavelmente, mais para frente, pode seguir na concessão do Monte Moriá para Israel construir o terceiro templo. Então, muita coisa aí pode acontecer ainda, né? Muita coisa aí pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E só para concluir, o pastor Washington, depois desses 3 anos e meio, o anticristo ele vai colocar uma estátua dele dentro do templo em Jerusalém. Aí os judeus vão olhar período depois dos 3 anos e meio. Isso, os 3 anos e meio. Aí o povo judeu vai olhar, vai ver aquela estátua, vai falar assim: não, mas a gente não serve a você. Você é nosso Messias, mas de um caráter político. E ele vai dizer: não, vocês vão ter que ajoelhar para mim. E daí vai começar a perseguir eles. Vai ser 3 anos e meio de muita aflição. Só para concluir, a gente vê 3 tipos de praga em Apocalipse, né? A gente vê o selo, a gente vê as trombetas e a gente vê o cálice. Os selos e as trombetas, ele é uma sequência de eventos aleatórios. Já o cálice não, uma sequência dos últimos eventos. Quando a gente vê Deus derramando o cálice, por exemplo, a gente já vê a Bíblia descrevendo o seguinte: o cálice caiu no mar e foi morto todos os seres viventes. Ou seja, ali já era o ultimato de Deus. Ali já era aonde Deus ele já estava dando o fim de vez na terra. Então a gente entende que os acontecimentos que ocorrem no período da abertura dos selos e no período das trombetas é nos 3 anos e meio antes. E o período do cálice é nos 3 anos e meio depois. E a gente percebe que nesse depois, você pode depois estudar, você vai ver toda praga derramada no período do cálice, diz assim: as pessoas não se arrependeram e blasfemavam contra Deus. Então a gente entende que a salvação que é operada no período da grande tribulação é até os 3 anos e meio. Depois ali parou. Nossa, é interessante, mas até os 3 anos e meio da falsa paz. Exatamente. Aí depois dos 3 anos e meio. A falsa paz para os judeus. Para os judeus. Para os judeus. E olha que coisa interessante, pastor Austin. Eu quero só posso entrar no outro tema? O 666. Por que eu estou falando desse tema aí? Isso é uma polêmica grande. 666. Por que eu estou falando desse tema aí, pastor Austin, do 666, né? Muitos dizem que é o chip. As pessoas afirmam. Tem teólogo que vem na televisão e fala: não, é o chip. Mas será que é o chip mesmo? Antigamente eles diziam o quê? Que era o código de barra, né? O código de barra é o sinal da besta, né? Então você tá com o código de barra lá, é o sinal da besta. Aí agora eu tô falando, é o chip. Porque não tinha um chip, agora apareceu o chip, é o chip. Exatamente. Aí olha só que coisa um pouco contraditória quando a gente vai ver no relacionamento entre os judeus e o anticristo. Por que eu digo um pouco contraditório? Porque o período é um período de grande tribulação. Porém, o povo judeu está bem com o anticristo ali. Eles estão ali servindo o anticristo, né? Estão passando, óbvio, por um período difícil, porém não tão dificultoso, porque o anticristo está no meio deles. E pelo anticristo estar no meio deles, a gente percebe que se houvesse mesmo um chip, né? Onde as pessoas podem comprar, podem vender, os judeus teriam ele. Então, quando os judeus começam a ser perseguidos, eles não têm. Então, onde está esse chip? Então, é um grande mistério. Pode ser um chip? Pode. Mas a gente não pode afirmar. Né? Não pode afirmar. A gente não pode afirmar isso,
que o 666 é um chip, mas o conceito, o que significa, depois vocês vão um dia na aula lá que eu vou mostrar na lousa lá todos os conceitos da interpretação em hebraico. Porque essa questão, professor, tem algumas coisas assim que cria dúvida, né? Porque é igual relacionado ao número 66, né? Então tudo isso é invenção, né? Que é o código de barra, que é o chip, enfim. E tem uma situação também em relação ao falso profeta, que algumas pessoas atribuem que quem será o grande líder religioso é o Papa. Muitos associam isso ao Papa. E o que o professor pensa a esse respeito? Porque, assim, uma coisa que eu vejo na palavra, que a palavra de Deus ela diz assim, que no caso, tanto o falso profeta como o anticristo, eles negam que Cristo é o Senhor. Sim. Mas o Papa não nega que Jesus Cristo é o Senhor, né? Sim. Com todas as dificuldades lá, liturgias e tudo, mas ele acredita em Jesus Cristo, né? Porque eles, no final da oração lá, eles fazem lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele não nega que Cristo é o Senhor. Inclusive, pastor Washington, a Igreja Católica, ela vai ter uma grande contribuição escatológica. Por que uma grande contribuição escatológica? Apocalipse fala da Igreja Católica, gente. Quando a gente vê a mulher montada numa besta, a mulher montada numa besta lá em Apocalipse, e ela estava com uma taça de vinho, onde diz que ela estava embriagada pelo vinho dos santos, ali é a Igreja Católica, porque diz que aquela besta e a mulher, eles estavam sob 7 colinas. E Roma é uma cidade chamada Cidade das 7 Colinas. Ou seja, a descrição dali é exatamente Roma. E sabe uma coisa que é interessante? Naquele tempo, eles não podiam falar mal de Roma. Então, eles chamavam Roma do quê? De Babilônia. A gente vê em 1 de Pedro chamando Roma de Babilônia. A gente vê João chamando Roma de Babilônia. Até porque quando João escreveu o Apocalipse, nós já estava no final do século. Nós estava por volta de 98, 99 depois de Cristo. E João ele teve muita cautela em declarar que era Roma ali, né? Escrever escrito assim, Roma. Então, a visão que Deus deu para ele, né? Era uma mulher sentada sobre uma besta e estava sobre uma cidade das 7 colinas. A cidade das 7 colinas é a cidade de Roma. Ela fica sob 7 montes que foi fundada a cidade de Roma. O sangue dos mártires que ela estava embriagada é exatamente os crentes que a Igreja Católica perseguiu ao longo dos tempos. Um dos crentes que a Igreja Católica perseguiu ao longo dos tempos foi John Hus, que durante a sua morte ele diz o seguinte: olha, hoje vocês estão matando um patinho feio, mas daqui a 100 anos vai nascer um príncipe que vai libertar vocês do jugo de vocês. E depois de 100 anos que morreu John Hus, veio Lutero. Martinho Lutero, em 1556, instituiu a reforma, né, religiosa ali com suas 95 teses na porta do castelo de Westminster. Interessante. E dizem que lá naquele chapeuzinho do Papa tem o número 666. Isso quer dizer alguma coisa ou não, professor? Ou é mito, é alguma coisa? Na verdade é um mito, né? Porque no chapéu do Papa tem uma descrição dizendo que ele é um sacerdote que veio direto de Deus, né? A descrição que tem ali no chapéu do Papa. Por quê? A Igreja Católica, o papado, que são os chamados bispos de Roma, para eles, né, na interpretação deles, eles são a continuação do cargo de Pedro, né? Então, para eles, assim, Pedro foi o primeiro Papa e eles são a continuação. Então, no chapéu do Papa, na verdade, não está escrito 666, está escrito como um sacerdócio real diante de Deus. Então, eles são sacerdotes legítimos representantes de Deus, segundo eles, né? Então, na esse Terra. número 66 não tem lá. Esse número 66 não tem. Não tem lá. Não existe o número 66 no chapéu do Papa. Mas de onde tiram esse mito, será? Será que está escrito em alguma palavra, sei lá, grego, hebraico? De repente alguém está atribuindo ao 66? É que antigamente as pessoas não se voltavam muito para o estudo do Apocalipse, a gente via muita interpretação, né? Diziam que o Papa João Paulo II ele ia ressuscitar, diziam que havia o 666 no chapéu dos papas que colocavam, né? E sem contar as interpretação pessoal, né, que o pessoal tinha. Eu tinha uma tia, o pastor Washington, ela dizia o seguinte: eu era pequeno, né? Ela falava assim: quando chegar o último dia, a praga vai bater na porta da sua casa. Pá, 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 pá.
se você atender e fazer o sinal da cruz, ele vai carimbar o 666 na sua testa. Aí eu pequeno assim pensando, né? Imagina aquela praga, eu pensei, desse é aquela tartaruguinha igual lá do show da Xuxa, que chamava ela de praga. Eu falei, vai ver que ela bate na porta das pessoas lá, a pessoa atende, toma um susto, começa, meu Deus, ela vem lá e pum, carimba o 666 na testa da pessoa. É uma escatologia de interpretação pessoal, que não é só ela, mas muita gente tinha, né? Muita gente interpretava escatologia no achômetro. Eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Então é muito achismo, né? E dentro desse achismo surgiu o 666 na testa do Papa. Muitos diziam antigamente, óbvio, era uma interpretação majoritária, até teólogos caíram nessa interpretação de que o Papa seria o anticristo, né? De que o Papa, ele seria, se ele não fosse o anticristo, ele seria o João Batista do anticristo, né? Aquele que prepararia o caminho pro anticristo, né? Mas hoje a gente vê que a interpretação está indo para o outro lado. O anticristo, ele vai surgir de uma ordem política, ou seja, vai criar um caos. Inclusive, esse caos, ele é dentro do marxismo, né? O socialismo, onde a gente vê hoje, é um conceito deles, é criar o caos para organizar uma sociedade. Você cria um caos, e dentro desse caos que você criar, você vai e se organiza uma nova sociedade. Então, nesse conceito político que o anticristo vai vir. E muitos teólogos interpretam através do caos que a gente viu em Ezequiel 38, que a gente estava até conversando sobre a batalha de Gog e Magog, onde havia um caos e dentro daquele caos estabeleceu-se algo na terra, né? Então muita gente diz que depois da batalha é que vai vir um anticristo. Ah, professor, e mais uma coisa que eu queria perguntar, mais uma pergunta, né? Nós acabamos de falar, né, sobre o período da grande tribulação, que é o período de 7 anos, né? E o professor explicou bem aí sobre os 3 anos e meio, os primeiros que é uma falsa paz, depois dos 3 anos e meio, quando vai ser um pouco mais apertado. E o que acontece? Então nós falamos dos 7 anos da grande tribulação aqui na Terra, né? Só que enquanto estiver acontecendo aqui os 7 anos da grande tribulação, a igreja ela vai estar no céu. Então a igreja vai estar esse período lá de 7 anos no céu. E no caso, se não me falha a memória, lá em Zacarias fala daquele evento de quando Cristo vai descer no Monte das Oliveiras. E lá no versículo, acho que o professor tem em mente aí, diz que ele vai vir com os seus santos, não é isso? Exatamente. Com esses santos. Então, é uma prova também contundente, uma prova bem real, de que esses santos não é os anjos. No caso, é a igreja, né? Exatamente. Os de corrente milenista interpretam sendo anjos, mas a gente sabe que é a igreja. Mas é a igreja, né? Porque lá está bem real que fala que é os seus santos. E a minha pergunta agora a igreja, ela vai ficar então um período lá de 7 anos, ou talvez um pouco mais, não sei, mas nesse período de 7 anos, enquanto está acontecendo os eventos aqui na Terra, da grande tribulação, a igreja vai estar no céu, né? Vai estar no céu. E eu queria que o professor falasse para a gente, nesse período de 7 anos, em que a igreja vai estar no céu com Cristo, qual é os eventos que a igreja vai participar durante esses 7 anos, durante esses 7 anos que a igreja vai estar no céu, quais são os eventos que nós vamos estar participando? Porque a gente sabe que aqui na Terra o pau vai estar quebrando, né? Vai estar a grande tribulação e essas coisas tudo acontecendo, mas a igreja vai estar no céu. Nesse período que a igreja vai estar no céu antes dela voltar com Cristo, né? Para descer ali no Monte das Oliveiras. Quais são os eventos que vai ter para a gente? Que é importante, né? Sim. A gente está lá no céu, é importante a gente saber o que vai acontecer nesse período de 7 anos que a gente vamos estar lá no céu. Muito bom, pastor. A gente tem que saber. Vai acontecer 2 eventos em paralelo. Enquanto na Terra vai haver a grande tribulação, as pessoas vão estar passando por um momento difícil. No momento do arrebatamento, Cristo vai se encontrar com a igreja nos ares e vai ocorrer o que nós vemos em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde Paulo diz o seguinte: todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que venha receber segundo o seu galardão.
Então vai haver um tribunal, assim que a igreja for arrebatada, vai haver um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo, gente, pode ficar tranquilo, Jesus não vai jogar ninguém lá de cima. Todo mundo que subiu vai ser salvo, né? Então esse tribunal ele vai ser o quê? Dos galardão. Onde a gente vê esses galardão? Lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, onde a gente vê os galardões de ouro, prata, pedra preciosa, feno e palha. Então vão ser julgados, né? As atitudes dos crentes, se eles fizeram a obra direitinho, se fizeram a obra com amor. Então ali vai ser, Jesus ele vai julgar como a gente tratou o nosso ministério na terra, né? Como a gente tratou o nosso sacerdócio na terra. Então vai ser o Tribunal de Cristo. Depois do Tribunal de Cristo, Apocalipse 19:9, nós vamos para bodas do Cordeiro, né? Bem-aventurado é aquele que participa das bodas do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro, né? Como a gente comentou na mensagem lá no sábado, né? Onde Jesus vai tomar o 4º cálice com a gente, né? E ali a gente vai celebrar, né? Uma ceia com Jesus. A gente vai estar junto com Jesus e vamos estar celebrando em alegria a igreja. Então depois do evento do julgamento vai haver as bodas do Cordeiro. Então a participação ali da festa, as bodas do Cordeiro. Depois da boda do Cordeiro, Jesus vai descer junto com a igreja. Então ali Zacarias 14 diz que ele vai descer junto com os seus santos, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai dividir em 2, Israel vai passar por baixo e Jesus vai matar todos os inimigos de Israel, né? Vai julgar todos os inimigos de Israel. Outra coisa interessante dessa passagem, pastor Washington, se você for ler Atos capítulo 1 até o versículo 8, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos, e ele levou os discípulos para onde? Para o Monte das Oliveiras. E lá ele deu as últimas instruções e foi arrebatado. Aí os discípulos olhando assim para cima, olhando Jesus subindo, apareceu 2 anjos e disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando? Este mesmo que viste subir é o mesmo que vai descer neste mesmo lugar. Ou seja, Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras e ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Glória a Deus, forte, hein? Existem muitas bases bíblicas para isso, né, professor? Porque sim. Enquanto a gente estamos aqui fazendo uma análise, a gente vê que nós que somos pré-tribulacionistas, tem muita base bíblica para a gente acreditar que realmente a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, sim, né? Tem. Porque de uma forma cronológica, quando a gente consegue encaixar assim, os textos tudo certinho, a gente consegue entender isso. E quando a gente, igual essa forma cronológica que nós usamos, os pré-tribulacionistas, tanto pós-tribulacionista como milenista, eles não concordam muito que nós montamos, tipo, vamos supor assim, esse esqueleto, né, do arrebatamento. Nós temos um mapa, né? Nós temos um esqueleto. Quando a gente pega a nossa Bíblia, igual aquela Bíblia de estudo pentecostal, e você vai lá nas páginas dela no final, tem a forma cronológica, forma montada de uma forma que a gente possa entender melhor, e eles não acreditam nessa forma cronológica que a gente criou, né? Exatamente. Se a gente não literalizar a cronologia, a gente não consegue entender o pré-tribulacionismo de outra forma. Ou seja, o pré-tribulacionismo ele só consegue ser compreendido nas Escrituras através da cronologia. Se a gente tira a cronologia, né, como eles interpretaram que não existe o arrebatamento antes da grande tribulação, então eles não conseguem provar a cronologia. Então, dentro desse contexto de não conseguir comprovar a cronologia, eles dizem que essa interpretação ela vem no período do Novo Testamento no sentido figurado. Então, todo o período de Mateus é no sentido figurado, Mateus 24, onde eles têm a sua base para a interpretação. Então, tudo que eles dizem ali é no sentido figurado. Por quê? Mateus 24, ele mesmo fala, né, que as pessoas estão sendo perseguidas, que as pessoas estão passando por problemas. De repente, ele vem, né? Daí ele vem para salvar os seus. Então, ali é um evento que não encaixa na cronologia. Então, por isso que eles dizem ser uma interpretação no sentido figurado. Agora, já na interpretação pré-tribulacionista,
a gente tem o 1 Tessalonicenses 4,16, que é o nosso texto áureo da escatologia pré-tribulacionista. Paulo diz, ele vai vir até as nuvens, haverá som de trombeta, os que foram mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para estarmos juntamente com eles nos ares. Não tem como a gente tirar o contexto da palavra harpazo, da palavra grega harpazo. Não tem como deturpar esse contexto, porque a única forma de acreditar no contexto pós-tribulacionista dizendo que esse texto ele não tem uma clareza, ou dizendo mesmo que esse texto ele não tem uma etimologia grega correta. Mas se você pegar dicionários, né, como o Strong, se você pegar dicionários bíblicos ou lexologia grega, você vai ver que é claro, ali é rapto a palavra, né? É pegado de repente. Então, o arrebatamento de fato ele vai existir. Então, não tem a nossa base sólida para esse caso, e por isso que dentro da corrente amilenista, que é a pós-tribulacionista, eles acreditam que de alguma forma esse harpazo ele vai ocorrer depois da grande tribulação. Amém, meus irmãos. A hora passa, né, voando, tá bom? A hora passa voando, já estamos no final do nosso programa. E, gente, hoje o professor ele conseguiu tirar bastante dúvida, né, concernente ao arrebatamento da igreja. É um assunto muito extenso, né, mas o nosso professor Rodrigo ele foi bastante objetivo, né, nas perguntas, deu para a gente entender de uma forma muito clara as respostas contundentes que o professor deu aqui para todos nós, tá bom? Então, gente, estamos no finalzinho do programa, tá bom? Quero agradecer o professor, tá bom, professor? Eu que agradeço, né? Foi uma honra estar aqui juntamente com o pastor Washington e com toda a equipe aí da rádio. Amém? E logo, né, assim que o professor tiver uma brecha, nós vamos convidar ele novamente para estar com a gente aqui, novamente falando de um outro assunto, né? Professor, os assuntos que ele traz para a gente é muito edificante. Nós estamos ali todas as segundas-feiras no nosso núcleo de teologia, e a gente convida você que queira aí conhecer um pouco mais o professor Rodrigo, né? Você pode ir lá na segunda-feira conhecer o núcleo, você não vai pagar por isso. Pode ir lá participar de uma aula, você vai ver o quanto que nós estamos aprendendo com o professor Rodrigo, tá bom? Professor Amém. Rodrigo, obrigado mesmo. Amém. E logo estaremos juntos aqui em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, tenha um ótimo feriado, tenha uma boa tarde, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.